no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. You don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Pastor, eu fumava, eu parei de fumar. Sou trigo? Não. Pastor, eu bebia. Quando eu vim para Jesus, parei de beber. É evidência que eu sou salvo? Não. Eu ia na balada, eu ia em festa, parei de ir. Depois que eu vim para Jesus, sou trigo? Não. Pastor, eu usava calça apertada, mini saia. Agora olha, é difícil ver até meu calcanhar. Não corto o cabelo, estou empanturrada de roupa. Sou salvo? Não. Parei de fazer sexo com o namorado. Mudei. Parei de frequentar lugares. Sou salvo? Não. Isso não é evidência da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Freiras fumam? Não. Freiras vão em boates? Não. Freiras adulteram, fazem sexo? Não, não tem nem marido. Freiras ouvem música mundana? Freiras são salvas? Então por que você acha que tudo isso vai te dar salvação? Nicodemos fumava, bebia, traía a mulher, ia em balada. Nicodemos lia mais do que você a Bíblia, e até hoje ele conhece mais que você. Orava mais que você. Era mais piedoso, moral e mais santo. Nicodemos era salvo quando encontrou com Jesus? O que salva um pecador então? Porque tem muçulmana que é 30 bilhões de vezes mais santa que você, irmã, e elas vão queimar no inferno. Tem muçulmana que não é o calcanhar, não, só os olhos que ela mostra. Eles não fazem nada, 5 vezes ao dia, ora voltado para Meca. Eles não tocam em nada imundo. Não são salvos. A salvação só é feita por uma maneira. Alguém se torna trigo só de uma maneira. Presta muita atenção. Deus fez o homem mais semelhança no Éden. Quando o homem peca, o homem que era estruturalmente, moralmente, espiritualmente perfeito, quando ele peca, o vírus, a infecção do pecado entra e ele se corrompe de tal maneira que não dá para definir o tamanho, a distância que foi o homem antes da queda com o da queda, de tamanha que foi a queda. Então o homem corrompeu, execrou, degradou, se tornou corrupto ao ponto de Deus não tolerar orar, expulsá-lo do Éden e condená-lo imediatamente. Para salvar o homem, o que Deus faz? Aquele ser é corrupto, aquele ser é maldito depois da queda. Aquele ser vem, aí a Bíblia diz o quê? Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e todos morreram. Todos que vinham de Adão já vinham com pecado. Você já nasce condenado. Você não precisa pôr saia, deixar de pôr, ir na boate ou deixar de ir, independente de qualquer hábito. Você já vem com câncer de Adão, o vírus. Você já nasce quando o médico pega você, o obstetra. Se ele fosse evangélico, ele devia dizer, mais um pecador, condenado. Ele vai desenvolver a idade da razão e vai pecar. Entendeu? Independente, quietinho, ele já sai com o vírus. Ele não é condenado porque ele fez e deixou de fazer. Ele é condenado porque o pecado está no
no gene dele. Ele já nasce com a maldição, independente dele fazer ou não. E como é que Deus salva? Um ser que veio, você tem que entender que as entranhas, as fibras do homem, a alma do homem é corrupta, é cheia de pecado. Ela não é o olho, não é o membro, é o cerne, a célula, o feto, a alma do homem vem cheia de pecado. Ele já é condenado. Para salvar, presta atenção, para salvar, a Bíblia diz que antes de criar tudo, Deus faz a criação. Ele diz: haja luz, haja peixes, oceanos, mares, terra. Escute, universo. Ele criou o universo com a palavra. Tem uma palavra latina para isso. Deus criou do nada, do ex nihilo. Do nada, Deus cria o universo e cria o homem. Do nada, imagina, não existia nenhum próton, nêutron, uma molécula, nem uma célula, núcleo, membrana e citoplasma. Deus com a palavra criou tudo, desde a célula até as galáxias do universo e o homem. Do nada ele criou, do ex nihilo. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer o universo. Imagina, tenta imaginar. Vou dar um exemplo. Tenta fazer essa toalha do nada. Do nada, faz aparecer essa toalha. Cria essa toalha, sem nada na sua mão. Só essa toalhinha. Quanto poder você não precisa? Imagina o universo. Imagina quanta glória. Agora deixa eu te dizer. Para salvar um homem que pecou, para salvar uma criatura que ele fez perfeita e que se execrou no pecado, o poder que ele usa para salvar um pecador é maior que o poder que ele usou para criar o universo. Por que você diz? Porque para criar o universo, o homem, ele criou do nada o universo perfeito. Agora, para salvar o homem, não é a partir do nada, é a partir de algo corrupto. Ele tem que recriar a imagem de Cristo. Quanto poder ele não usa. Agora, uma saia vai tirar essa corrupção do homem? Um cabelo sem cortar? Deixar de fumar? Entrar no batismo? Frequentar uma igreja? Nada disso vai penetrar no tutano, na junta e na medula do homem. Só o poder do Espírito Santo. Se você entrou aqui e nunca foi acometido, atravessado, transpassado, moído, esmagado pelo Espírito Santo de Deus, você é joio. Sabe aonde que caracteriza isso? Quando uma pessoa é transformada, é o que está escrito lá no texto que eu abri. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que é salvo, aquele que de fato é convertido, aquele que de fato é trigo, as coisas velhas, a vida dela velha passou, e tudo se fez novo. Como assim? Ele foi transformado. Tá. Escute. Mas a pessoa não tem que mudar de hábito? Não. Não é só isso. Quando o sobrenatural toca uma pessoa, quando aquele poder maior que a criação do universo transforma um pecador, ele não só para de fazer. Parar de fazer, muçulmano para, católico para, espírita para, oriental para. Uma das grandes marcas que alguém foi salvo, uma das grandes áreas que o sobrenatural transforma aquele joio, sabe onde é? É na vontade. É na vontade. Aquilo que ele amava, agora ele odeia. Pecado, mundo, prazer, ele amava, agora ele odeia.
E aquilo que ele odiava, a justiça, o amor, a santidade, agora ele ama. Então, convertido não é quem parou de pecar, é quem parou de gostar de pecar. Oh God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Pastor, eu fumava, eu parei de fumar. Sou trigo? Não. Pastor, eu bebia. Quando eu vim para Jesus, parei de beber. É evidência que eu sou salvo? Não. Eu ia na balada, eu ia em festa, parei de ir. Depois que eu vim para Jesus, sou trigo? Não. Pastor, eu usava calça apertada, mini saia. Agora olha, é difícil ver até meu calcanhar. Não corto o cabelo, estou empanturrada de roupa. Sou salvo? Não. Parei de fazer sexo com o namorado. Mudei. Parei de frequentar lugares. Sou salvo? Não. Isso não é evidência da salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Freiras fumam? Definir o tamanho, a distância que foi o homem antes da queda com o da queda. De tamanha que foi a queda. Então o homem corrompeu, execrou, degradou, se tornou corrupto ao ponto de Deus não tolerar orar, expulsá-lo do Éden e condená-lo imediatamente. Para salvar o homem, o que Deus faz? Aquele ser é corrupto, aquele ser é maldito depois da queda. Aquele ser vem, aí a Bíblia diz o quê? Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e todos morreram. Todos que vinham de Adão já vinham com pecado. Você já nasce condenado. Você não precisa pôr saia, deixar de pôr, ir na boate ou deixar de ir, independente de qualquer hábito. Você já vem com câncer de Adão, o vírus. Você já nasce quando o médico pega você, o obstetra. Se ele fosse evangélico, ele devia dizer, mais um pecador, condenado. Ele vai desenvolver a idade da razão e vai pecar. Entendeu? Independente, quietinho, ele já sai com o vírus. Ele não é condenado porque ele fez e deixou de fazer. Ele é condenado porque o pecado está no gene dele. Ele já nasce com a maldição, independente dele fazer ou não. E como é que Deus salva? Um ser que veio, você tem que entender que as entranhas, as fibras do homem, a alma do homem é corrupta, e que se execrou no pecado. O poder que ele usa para salvar um pecador é maior que o poder que ele usou para criar o universo. Por que você diz? Porque para criar o universo, o homem, ele criou do nada o universo perfeito. Agora, para salvar o homem, não é a partir do nada, é a partir de algo corrupto. Ele tem que recriar a imagem de Cristo. Quanto poder ele não usa. Agora, uma saia vai tirar essa corrupção do homem? Um cabelo sem cortar? Deixar de fumar? Entrar no batismo? Frequentar uma igreja? Nada disso vai penetrar no tutano, na junta e na medula do homem. Só o poder do Espírito Santo. Se você entrou aqui
e nunca foi acometido, atravessado, transpassado, moído, esmagado pelo Espírito Santo de Deus, você é joio. Sabe aonde que caracteriza isso? Quando uma pessoa é transformada, é o que está escrito lá no texto que eu abri. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que é salvo, aquele que de fato é convertido, aquele que de fato é trigo, as coisas velhas, a vida dela velha passou, e tudo se fez novo. Como assim? Ele foi transformado, cheia de pecado. Ela não é o olho, não é o membro, é o cerne, a célula, o feto, a alma do homem vem cheia de pecado. Ele já é condenado. Para salvar, presta atenção, para salvar, a Bíblia diz que antes de criar tudo, Deus faz a criação. Ele diz: haja luz, haja peixes, oceanos, mares, terra. Escute, universo. Ele criou o universo com a palavra. Tem uma palavra latina para isso. Deus criou do nada, do ex nihilo. Do nada, Deus cria o universo e cria o homem. Do nada, imagina, não existia nenhum próton, nêutron, uma molécula, nenhuma célula, núcleo, membrana e citoplasma. Deus com a palavra criou tudo, desde a célula até as galáxias do universo e o homem. Do nada ele criou, do ex nihilo. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer o universo. Imagina, tenta imaginar. Vou dar um exemplo. Tenta fazer essa toalha do nada. Do nada, faz aparecer essa toalha. Cria essa toalha, sem nada na sua mão. Só essa toalhinha. Quanto poder você não precisa? Imagina o universo. Imagina quanta glória. Agora deixa eu te dizer. Para salvar um homem que pecou, para salvar uma criatura que ele fez perfeita. Não. Freiras vão em boates? Não. Freiras adulteram, fazem sexo? Não, não tem nem marido. Freiras ouvem música mundana? Freiras são salvas? Então por que você acha que tudo isso vai te dar salvação? Nicodemos fumava, bebia, traía a mulher, ia em balada. Nicodemos lia mais do que você a Bíblia, e até hoje ele conhece mais que você. Orava mais que você. Era mais piedoso, moral e mais santo. Nicodemos era salvo quando encontrou com Jesus. O que salva um pecador então? Porque tem muçulmana que é 30 bilhões de vezes mais santa que você, irmã. E elas vão queimar no inferno. Tem muçulmana que não é o calcanhar, não, só os olhos que ela mostra. Eles não fazem nada, 5 vezes ao dia, ora voltado para Meca. Eles não tocam em nada imundo. Não são salvos. A salvação só é feita por uma maneira. Alguém se torna trigo só de uma maneira. Presta muita atenção. Deus fez o homem mais semelhança no Éden. Quando o homem peca, o homem que era estruturalmente, moralmente, espiritualmente perfeito, quando ele peca, o vírus, a infecção do pecado entra e ele se corrompe de tal maneira que não dá para